Bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre aquelas provações bem complexas, emocionais, de relacionamento que continuam depois da morte, sabe? Vamos olhar para o capítulo 3 de Sexo e Destino e a ideia é tentar entender a visão do espírito Neves sobre a família dele, especialmente o comportamento do genro, o Nemésio, que é bem confuso, e as lições ali. Ok, vamos ver isso mais de perto. É bom lembrar, né, a base da obra. A vida continua no plano espiritual. E as lutas, os afetos, tudo isso segue junto, não é que zera tudo. Isso. É mais uma evolução onde as relações e os desafios, eles se transformam, exigem aprendizado. Sempre. Perfeito. E o Neves, que é o espírito que a gente está acompanhando, ele está bem nesse ponto. Ele conta que saiu de uma fase de estudo para como ele diz, um trabalho mais íntimo, que é observar a família. Ele sente que precisa espremer o sangue do coração para ver se aprendeu mesmo. A angústia dele é clara, sabe? Principalmente com o genro. Ele até desabafa, chama o cara de bilontra, fanfarrão despudorado. Pesado. O que fica muito claro aí é a dificuldade do desapego, né? Mas mais ainda, a dor de ser só um observador, impotente. Sim, Os laços não se cortam com a morte. E ver a vida aqui na Terra rolando sem poder mexer uma palha, isso vira uma provação específica. Testa o equilíbrio, a compreensão que ele está tentando alcançar. e essa aprovação dele fica, nossa, muito mais intensa. Ele vai procurar o genro, o Nemésio, preocupado com a filha, Beatriz, que está doente. E aí ele encontra o Nemésio numa situação chocante mesmo. Ah, essa parte é. É forte. Ele descreve assim: encontrou o Nemésio de madrugada numa furna penumbrosa, um lugar escuro, com outra mulher. Um ambiente de música lasciva, champanhe, e ele percebe a presença de entidades perturbadoras, até vampiros espirituais. Um cenário bem denso. O que me chama a atenção aqui é o conflito interno do Neves. É muito violento. Ele narra essa luta dentro dele, sabe? Entre o homem velho, cheio de raiva, querendo vingança ali na hora, Totalmente. e o homem renovado que ele quer ser. Essa tensão explode no impulso, ele agride o Nemésio espiritualmente. Diz, esmurrei-lhe a face. E o mais doido. E o interessante é que o Nemésio, lá no plano físico, sente. Sofre o que o livro chama de súbita lipotimia, tipo um desmaio rápido. Isso mostra muito como as ações e emoções lá, Repercutem, né? exato, podem ter um eco aqui no mundo material. Fascinante isso. Mas a coisa não piora mais porque aparece ajuda. Uma senhora desencarnada. Ele descreve ela com um semblante nobre e calmo e um minúsculo distintivo luminoso. Ela não dá bronca nem nada. Uhum. Só acalma ele, com palavras boas, sabe? E direciona a atenção dele para a filha doente, a Beatriz. Diz que ela precisa de ajuda. Existe um amparo espiritual superior. Sempre ali, disponível, mesmo na crise mais feia. Parece que sim. E o jeito que ela age, sem julgar, só apelando para a compaixão pela filha, já é uma lição. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como funciona esse auxílio, tão sutil, que respeita a nossa escolha, mas oferece um caminho para a calma. E a história fica ainda mais complexa. O Neves volta para perto da família, espiritualmente falando, e pouco depois o Nemésio chega em casa, vai direto para o quarto da Beatriz, a esposa doente. E aí? O comportamento dele é inesperado. Muito carinhoso, beija a mão dela, faz carinho no cabelo, pergunta como ela tá, com ternura mesmo, tranquiliza ela sobre uma ajuda que ele ia dar para outra pessoa e se mostra otimista com a recuperação dela. Nossa! E a Beatriz reage bem, aliviada. O livro descreve o sorriso dela como uma flor de esperança num cacto de sofrimento. Lindo e triste ao mesmo tempo. É um contraste enorme com a cena anterior, né? Se a gente conecta isso com o quadro geral, a gente vê a complexidade do ser humano que a obra explora. Exatamente. Aquele mesmo homem que o Neves viu horas antes naquela situação. Agora parece ter um carinho, uma preocupação genuína. Mas será que é tudo sincero? Ou faz parte de algo ainda mais complicado? Pois é, porque o enigma fica maior ainda. Enquanto ele está lá consolando a Beatriz com palavras bonitas, discretamente ele estica a mão por trás da cama para a enfermeira, a Marina. Não acredito.
trocam olhares, ele segura a mão dela, escondido. E o Neves percebe a mudança nos pensamentos do genro. Pensamentos que, segundo Neves, se tornam incompatíveis com a sensação de respeitabilidade que ele passava segundos antes. Uau! O Neves fica totalmente perplexo. A conclusão dele é: este homem é um enigma. E aí está um ponto crucial da experiência do Neves, eu acho. O Nemésio vira esse enigma que obriga o Neves a encarar como os julgamentos fáceis são inadequados. Sim, A obra sugere que talvez não seja só hipocrisia. Talvez seja a coexistência de impulsos contraditórios. Talvez até sinceros em cada momento específico. Dentro da mesma pessoa, da mesma alma em evolução. Isso desafia muito a capacidade do Neves de entender, sem cair num julgamento. então, juntando tudo, o que a gente tem? A dor do Neves, né? Essa dualidade chocante do Nemésio. A luta interna do Neves entre os velhos hábitos de julgar e as novas lições espirituais. E essa presença sutil do auxílio espiritual na hora H. Fica claro como é difícil, talvez impossível, fazer julgamentos definitivos. As relações humanas são complexas demais. E essa complexidade, segundo a fonte, não só continua depois da morte, como talvez até se aprofunde, se transforme. É verdade. A experiência do Neves acaba sendo um espelho das nossas próprias lutas internas, né? Estejamos encarnados ou não. Lidar com as nossas imperfeições e as dos outros. Fica então uma reflexão final para quem nos ouve. Pensando na experiência do Neves e nessa dualidade toda do Nemésio, como será que essa condição de observar poderia mudar a nossa própria forma de entender o perdão, o julgamento e a natureza muitas vezes contraditória, enigmática mesmo, das pessoas que a gente ama?